Olá a todos! Nessa aula eu vou dar continuidade ao exemplo aqui para mostrar os funcionamentos básicos do Pygame, tudo bem? Bem, aqui eu vou querer mostrar como é que a gente pode carregar uma imagem para colocar como se fosse parte do jogo, né? Uma sprite do jogo, né? Uma imagem no jogo. A gente chama isso de sprite, é um termo bem antigo aí, que é essa imagenzinha pequenininha que a gente põe para aparecer no nosso jogo, né? Os personagens dos jogos 2D normalmente vão pulando, aqueles são sprites, tudo bem? Existem um monte de ferramentas aí para criar esses sprites. No caso, o que eu fiz? Eu fui aqui na internet, tem esse Piskel, e eu tentei fazer alguma coisa que parece uma caneca, não ficou muito bonito, mas vai servir. Esse quadriculado aqui quer dizer que a imagem é transparente, né? Então essa parte aqui, ela é transparente. Se eu colocar isso depois no meu desenho, eu não vou conseguir ver essa parte, tá? Então essa é uma das intenções aí de usar essa ferramenta, que eu consigo definir essas regiões transparentes. Bem, nessa ferramenta aqui eu posso depois salvar as imagens, então eu vou salvar ela aqui, né? Eu vou deixar lá, ó, 64 por 64, e é só uma imagem mesmo, não é nem animado, nem um sprite sheet, nem nada. Faço aqui o download e ele vai lá para a minha área de downloads, né? Então tá aqui a imagem, né? Posso ver aqui um preview dela. E vou colocar aqui na minha pasta com os projetos. Bem, então qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tentar carregar essa imagem. Para carregar essa imagem, eu posso usar a função load do Python, tá? Então, vou botar ela, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui, então, algo assim, ó. Minha imagem é igual Pygame, né? Nossa biblioteca, ponto image, que é as ferramentas de imagem, ponto load, tá? Aí isso aqui é uma função e eu tenho que dar um nome lá do meu arquivo, no caso tá caneca, caneca.png, tá? Que é o formato que normalmente tem transparência, é o formato PNG. Beleza. Se eu fizer isso aqui, o Pygame já deve carregar e depois eu posso mostrar essa imagem na tela em alguma posição. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou desenhar, vou botar aqui para desenhar essa imagem. Para desenhar essa imagem, a gente vai usar esse surf aqui também, né, que é a superfície, né, que a gente criou, que é a nossa tela, né, que a gente vai colocar as imagens, e eu vou desenhar sobre ela. Então é surf, ponto. O comando para a gente conseguir desenhar essas imagens se chama blit, né? A gente fala que vai blitar a imagem, tem um monte de termo aí. E nós vamos blitar quem? É essa imagem que a gente puxou aí, ó, imagem. E aqui eu tenho que dizer as coordenadas que eu quero botar. Então, para começar, vamos colocar, por exemplo, nas coordenadas 0 e 0. Vou colocar aqui, ó, 0,0. Perfeito? Bem, salvei aqui. Vamos ver se isso aqui funciona como esperado. Tá lá, minha caneca. Não dá para ver muita coisa porque o fundo é preto, mas dá para ver que alguma coisa apareceu. Bem, para não estragar o nosso exemplo anterior, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui e salvar ele com outro nome. Vou chamar de exemplo 2, tá? Só para a gente ter um outro arquivo para poder trabalhar. Bem, a gente já viu então que funciona sem problema, a gente consegue carregar a imagem e desenhar. Mas vamos tomar aqui alguns cuidados aqui. Primeiro é o seguinte, eu posso tentar carregar essa imagem, mas se a imagem não estiver lá, isso vai me gerar um erro, pode dar um monte de problema. Então, o Python, isso é uma coisa do Python, ele tem uma série de recursos aí para você tratar esses erros que podem vir a acontecer. E para fazer isso, eu vou falar para ele fazer o seguinte, ó. Tenta me carregar essa imagem aqui, ó. Se você, por algum motivo, não conseguir, então vai me gerar uma exceção, eu boto aqui, ó, except
Pygame, né? O tipo do erro, ponto erro, né? Um erro de Pygame aqui. Se tiver um erro de Pygame, faz o seguinte, me mostra essa mensagem na tela que eu já vou saber que tem um problema lá. Print. Vamos colocar assim, ó. Erro ao tentar ler imagem, tá? E vamos colocar aqui o nome da imagem. Vou colocar aqui o nome da imagem. Caneca.png. Pronto. Então, se ele tentar e não conseguir, ele vai mostrar essa imagem aqui. Mas se eu fizer assim, o programa pode continuar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou roubar essa instrução aqui, ó. Vou pegar só ela aqui por enquanto. E vou colocar aqui, ó. Se deu problema, sai. Para testar isso, eu vou fazer o seguinte. Colocar os arquivos e imagens juntos pode não ser muito legal, né? Tá aqui a imagem, os programas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma pasta nova para deixar as imagenzinhas separadas. Acho que fica melhor, né? Imagens. Olha lá. Todas as minhas imagens do meu programa vão ficar aqui. Então, eu vou pegar e vou mover para cá. Beleza. O que acontece agora é o seguinte. Se eu tentar carregar isso aqui, não vai achar mais o Caneca, porque o Caneca está em outra pasta, né? Vamos tentar rodar e ver o que acontece. Puxa, tá lá. Erro ao tentar ler a imagem, né? E não conseguiu executar, né? E aí ele saiu por aqui. Então, a gente pode colocar aqui o caminho completo, né? Imagens, barra. E aí tem aquele problema, né? O Windows tem a barra invertida, ambientes Unix, né? O Linux, o macOS tem a barra normal. Então, para evitar confusão, vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma rotina do Python também, para a gente fazer essa junção e não correr o risco de barra para um lado, barra para o outro, tá? Import OS, tá? Então, é uma rotina Operation System, né? OS, e eu vou juntar o caminho que eu coloquei lá de imagens com esse, e aí ele monta direitinho para mim, sem problema, tá? E eu vou salvar isso num negócio que eu vou chamar de arquivo, então. Vai ser uma variável arquivo. Arquivo igual OS, né? Sistema, path, né? Dos caminhos, dos recursos, e vou juntar. Eu quero join. Join, na verdade, é como se tivesse, né? O subdiretório e o diretório. Então vai ser lá. Imagens, né? Que é o que eu quero, o subdiretório que eu estou procurando. E o arquivo que eu tenho lá. Opa. Caneca.png. Beleza, então aqui ele já bota o arquivo com uma pasta certinho. Então, em vez de chamar aqui caneca, eu vou chamar arquivo, né? Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Fazendo isso aqui, ele vai tentar carregar. Se der algum erro daqui, mas se der tudo certo, vai embora e me desenha. Então, vamos rodar para ver o que aconteceu? Muito bem, tá lá a nossa caneca de novo. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui? Ó, primeiro ponto é o seguinte, eu queria ver, ele tem umas coisas pretas aqui, eu não estou conseguindo ver porque o fundo está preto do preto. Vamos mudar o fundo disso aqui para um cinza? Só que, em vez de colocar na mão, que a gente está colocando aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui algo que às vezes a gente chama de constante, embora não seja exatamente uma constante, mas que já define e a gente não precisa ficar colocando cores aqui. A gente pode ser, inclusive, fica mais claro entender, né? Vou colocar assim, ó, cinza, igual. Aqui eu vou usar a anotação com parêntese mesmo, né? De tupla, que vai funcionar melhor. 127, né? É a mesma coisa que o colchete, só que aqui eu não posso ficar mudando, né? Até posso, mas tem outros problemas. Então, 127, 127, 127. Ou seja, eu vou colocar metade do brilho no vermelho, no verde e no azul, tá? Então, misturando as três cores, deve dar branco, né? Mas um branco mais fraquinho é um cinza, tá? Então, vou colocar esse cinza aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Posso juntar aqui se quiser, não precisa de espaço. E vamos ver como é que ficou? Pronto, já ficou com um fundo cinza, acho que ficou mais fácil de trabalhar, né? A gente consegue ver aqui como se fossem os detalhes aqui, que antes estava no fundo preto, não dá para ver nada. Perfeito, vou fechar de novo. Bem, o que eu posso fazer agora? Agora a gente está conseguindo desenhar as imagens e tudo mais, mas seria legal se a gente começasse a usar algum recurso já de animação, né? Ou seja, como é que a gente pode
desenhar os nossos objetos na cena e tudo mais. Nesse momento, nós estamos colocando o desenho aqui, né? Dá um update aqui, e depois o loop, na verdade, fica pegando tecla só para sair, mas ele não faz mais atualização na imagem nenhuma. O único desenho está aqui. E essas rotinas de computação gráfica, vocês podem achar estranho, mas na verdade, a cada instante eu redesenho tudo de novo. Eu pego as imagens e redesenho. Então eu estou sempre redesenhando, né? Parece meio loucura, mas é assim que funciona. Então, em vez de eu deixar aqui fora, eu vou colocar no loop, tá? Eu posso pegar os eventos e eu posso pegar agora as rotinas. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar só parte. Se eu pegar essa aqui, ela vai desenhar a caneca, né? Aqui desenha o círculo, tá? E aqui, esse update é importante. Se o update não estiver lá, ele não vai ficar fazendo atualização. Então eu vou mandar isso aqui e não vai aparecer nada na tela. Então o update precisa ir para lá também. Então vou apagar aqui e vou colocar aqui dentro do loop, ó. Tá? Tá meio tortinho, deixa eu acertar a tabulação. Aí, pronto. Agora já está no ponto que deveria estar. Então ele desenha a imagem, na posição 00, desenha o círculo e o update. A ideia do update é o seguinte, na verdade ele está chamando uma rotina, que eu posso até trocar se quiser, se chama flip. Não, flip. Essa flip, ele está trocando dois buffers, duas porções de memória dentro da minha placa gráfica. O que acontece é o seguinte, em uma parte da memória eu uso para exibir, né, a imagem do meu jogo, e na outra eu vou desenhando. Quando eu terminar de desenhar, eu posso falar para ele, putz, pode trocar para mim. E esse flip faz isso. Então é como se fosse dois quadros. Num eu desenho e num eu estou mostrando. Quando acabar, eu vou e troco, né? Alguns já podem perceber que isso aqui está faltando. Mas vamos rodar aqui só para ver o que acontece. Olha lá, estou rodando. Tudo normal, né? Beleza. Eu vou tentar fazer agora uma brincadeira aqui antes de trazer esse fio de volta, tá? Mostrei tudo certinho, tá? Então, é isso. Eu desenho e faço o flip. Vamos fazer a brincadeira que é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, a imagem da caneca aqui e vamos fazer ela ficar andando na cena. Por exemplo, da esquerda para a direita, né? Tá no 00. Vamos ficar fazendo ela andar um pouquinho? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, criar uma nova variável chamada pos. Vou colocar 0, né? E vou colocar aqui, ó. Onde está 0, eu vou colocar aqui, ó, pos. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, a cada vez que esse loop rodar, né, terminar e começar, a cada vez que ele roda, eu vou fazer essa posição aqui mais igual 1, por exemplo. Então o que acontece? Aqui no Bleach eu coloquei onde eu quero a minha imagem na posição X e posição Y, tá? É isso que o Bleach faz, né? Ele colocou a imagem nesses dois valores aqui a posição X e Y, né? Posição X aqui na horizontal, Y na vertical. E você viu que o 00 é lá no cantinho superior. Beleza, então se eu fizer aqui pos mais um, ele começa no 0, depois eu para o 1, para o 2, para o 3, pixel a pixel até sair da tela, certo? Então vamos lá, vamos rodar e ver o que acontece aqui. Olha lá, foi. Mas olha que coisa engraçada, ele deixou um rastro. Era esperado esse rastro? Na verdade sim. Por quê? Eu dou o flip aqui, mas eu peguei a tela antiga e desenhei por cima, e foi desenhando. Então, a cada quadro, eu estou desenhando numa tela que já tinha um desenho aqui. Isso leva a ficar esse rastro, porque tem um pedacinho aqui, depois eu desenho aqui de um lado, mas esse pixelzinho que está sobrando aqui já tinha esse preto, né? Por isso que fica esse rastro, ele está deixando o pixel aqui mais à esquerda, porque é como se eu tivesse, aí eu desenho aqui, muito coladinho, né? Se eu fizesse mais espaçado, ia ficar talvez alguma coisa, quer ver? Em vez de, vamos tentar 10 a 10, para ver, ou talvez um pouquinho mais, talvez. Vamos colocar 30 a 30, vai. Talvez fique mais interessante. Vamos lá ver o que acontece. Vou rodar, tá vendo, ó? Ele vai desenhando, já tinha desenhado, ele foi e desenhou. Para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar a tela toda vez. Por isso que eu uso o fio aqui de cinza. Então, a cada instante, quando eu for começar a desenhar, eu tenho que limpar a minha tela. No caso, eu vou limpar, colocar minha tinta aí de fundo, vamos dizer assim, de cinza. Então, eu vou tirar isso daqui e daqui e vou colocar aqui, ó. Tá? Então, a cada instante, ele limpa de cinza e desenha, né? Então, e desenha lá, usa o Bleach, desenha a imagem, posição,
Sempre um 0, né? Depois se quiser brincar com outras posições, também pode brincar, né? Vamos lá rodar de novo. Tá vendo? Agora foi. Como é que foi tão rápido que não deu nem para ver? Né? Eu vou botar aqui de volta um para ver se a gente consegue ver com mais calma. Ó. Olha lá. E dá uma desacelerada, acelerada. Nossa, que estranho, né? Bem, já começamos a ver um problema, que é esse, né? Como é que acelera e desacelera? Isso não é legal. Os jogos, em geral, você quer que eles tenham aí uma taxa de atualização ideal, 60 Hz ou mais. Às vezes pessoas tentam com 30, mas não é uma boa ideia. O ideal é trabalhar com 60 Hz, um pouquinho mais. Quanto mais taxa de atualização da imagem, melhor, tá? E o que isso quer dizer? A cada, vamos lá supondo a 60, né? A cada 1/60 de segundo, eu atualizo a minha imagem, eu mostro uma imagem nova, né? Não é a taxa de atualização do monitor, né? Os monitores têm taxas variadas, aí tem monitor de 60 Hz, de fato é o comum que tem, mas tem monitores 120, 240, tem de tudo, tá? Na Europa é comum os monitores mais antigos, né? Não hoje, mas antigamente era 50 Hz, né? Que até você via piscar. Isso é uma coisa, né? É o refresh rate. O que eu estou falando aqui é a taxa de quadros desenhados, né, pela placa gráfica por segundo. Para fazer isso, o Pygame também tem um truquezinho bonitinho aqui, que eu vou colocar aqui. Que é o seguinte, o Pygame tem tipo um reloginho. Então o que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse relógio, ó, clock, igual Pygame.time, né? Então recursos de tempo. E eu vou criar um objeto do tipo clock, né? Então, meu clock vai ser um objeto do tipo clock. Beleza. Dentro desse objeto, eu posso chamar um método dele, que é o tick. Né? Eu posso fazer assim, ó, clock.tick. E aí eu digo aqui qual que é a taxa que eu quero que ele atualize. Vamos lá tentar os 60 quadros por segundo, tá? Se eu fizer isso, esse sistema ele vai garantir que meu jogo, né, não vai rodar mais rápido que 60 frames por segundo. Pode rodar mais lento, porque se eu tiver alguma coisa muito lenta aqui que segura, vai acabar deixando mais lento. Mas ele não vai deixar mais rápido, tá? Então a animação vai ter um certo fluxo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. Não esqueçam de fazer anotações, né? Então algumas anotações, como eu falei, às vezes são meio óbvias, mas às vezes ajudam ou não, né? Mas a gente vai supor que ajuda aqui. Então, objeto para controle das atualizações. Pronto, das atualizações de imagens. Pronto. Posso colocar aqui também no tick se eu quiser, né? Garante um FPS, o pessoal chama de FPS, né? Frames per second, de 60 Hz, tá? Um FPS máximo, pronto, vou colocar assim, FPS máximo de 60 Hz, tá? É relativamente importante colocar alguma coisa desse tipo. Pronto. O que acontece agora? Se eu rodar, vamos lá, ó, tá vendo? Vem numa taxa relativamente constante aí, tá? Eu vou ensinar mais uma boa prática, embora não há total necessidade, mas é conveniente, que às vezes o tempo pode variar. Quer ver? Vamos fazer aqui o seguinte. Essa rotina, ela me retorna o tempo entre um quadro e outro, né? Quanto demorou de um quadro para o outro, né? Eu vou chamar de... não, o pessoal chama em inglês mesmo, dessa vez eu vou manter o termo em inglês, vai. Delta time, tá? Essa variância aí de tempo aí, a variação de tempo, né? A diferença de tempo. Bem, vamos imprimir para ver o que acontece. Print delta time. Pronto. Vamos rodar de novo e ver? Vai aparecer aqui essa variável. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Vou parar aqui porque os números estão encavalando um no outro, mas é 16 e 17. Bem, você falou, eu coloquei 60 aqui, o que é 16 e 17? Então, na verdade isso aqui é em Hertz, né? É 1/60 no segundo. Se eu for ver isso em milissegundos, que é o que o
delta time retorna, faz sentido. Vamos fazer a conta aqui, né? Só para tirar a dúvida. Então eu tenho 1, eu divido por 60, quanto que dá? Dá isso aqui. Só que é em milissegundos, né? Então vezes 1000, olha lá, 16,6, por isso que fica mudando 16, 17, né? Uma hora ele arredonda para 16, outra para 17. Bem, mas é isso aqui em milissegundos. Perfeito, então não preciso mais disso aqui. Tá, e para que fez tudo isso aqui? É o seguinte, se eu tiver um quadro um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, eu posso aproveitar essa variação de tempo aqui para calcular onde vai estar posicionado meu objeto. Então aqui, por exemplo, a posição, quando eu atualizo, em vez de eu atualizar ela dessa forma, eu posso multiplicar aqui, por exemplo, pelo delta time, né? Então eu pego aqui o delta time e multiplico, né? Para não ficar muito estranho, na verdade, o ideal é colocar antes, né? Fazer a conta antes de exibir. Pronto. Ele vai pular um pixel, mas não tem problema, tá? Então ele vai colocar. Só que talvez seja muito, vai ficar muito rápido, né? Que é 1 vezes esse tempo aqui, isso aqui talvez fique muito rápido. Isso aqui, na verdade, virou a velocidade, né? Antes era 1 pixel a cada 1/60 avos de segundo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para, de repente, 0,2, vai, vamos ver, seria a nossa velocidade. Quando eu fizer isso aqui, o resultado não deve ser muito diferente, na verdade, porque isso aqui é uma simulação muito simples, né? E acaba ficando muito estável, né? Não tem tantos problemas. Tem um pouquinho de quando você inicia a aplicação, as alocações de memória, por isso que às vezes dá uns pulinhos, mas essa é a proposta aí de fazer uma animação. Bem, a princípio era isso que eu tinha para mostrar para vocês, mais uma etapa aí para compreender um pouco as funcionalidades do Pygame. Muito obrigado e até a próxima.